É uma honra estar aqui dando essa palestra magna no Ministério Público do Espírito Santo. Nós vivemos momentos muito difíceis, momentos, enfim, de muita intolerância. Eu acompanhava aqui a conversa de vocês imediatamente anterior a essa minha palestra e fico muito feliz de poder contar, da sociedade civil brasileira, poder contar com as senhoras e os senhores na defesa dos nossos direitos. Eu fui chamada para falar sobre o tema de raça e gênero no Brasil. Esse é um tema fundamental da nossa agenda, um tema que diz respeito a questões que são do nosso cotidiano, a questões que nos desafiam até os momentos de hoje. Eu trabalho, como antropóloga e historiadora que sou, com o conceito de marcadores sociais da diferença. Marcadores sociais da diferença são, como diz o nome, marcas que a sociedade produz, né? Não são marcas naturais, são marcas construídas, históricas, social e politicamente. Nós podemos falar que região é um marcador social, podemos falar que geração é um marcador social, mas nós vamos falar aqui de dois outros marcadores de raça e de sexo e gênero, e, sobretudo, da intersecção entre esses marcadores. Antes de nós falarmos, eu vou aqui deixar bem claro os meus pressupostos. O primeiro deles é que o Brasil, como diz Milor Fernandes, tem um enorme passado pela frente. Ou seja, eu costumo dizer que que o nosso presente está cheio de passado. Nós vamos falar hoje deles. Esses são os fantasmas do nosso presente. Os fantasmas do nosso presente que vêm sempre nos assombrar. Eu também usaria as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, que chamou a atenção como toda história é remorso. Então vamos falar um pouco da nossa história e dos nossos remorsos. Não de todos eles, mas vamos falar desses marcadores sociais, os marcadores sociais de raça e gênero. Vamos falar de narrativas históricas. Em momentos de crise, em mudanças de governo, ou então de novas agendas, nós temos sempre um combate, uma batalha entre narrativas históricas. Podemos virar. Narrativas históricas são formas de nós definirmos o nosso país, tendo como recurso a história, o passado, enfim, e aquilo que nos antecede. Começo pelo sermão do Padre Vieira, chamado O Mármore e a Murta. Esse sermão foi feito ainda no século XVI, e o Padre Vieira, tentando explicar as diferenças entre as populações europeias e as populações brasileiras, digamos assim, as populações nativas, lançou mão da metáfora do mármore e da murta. As populações europeias ocidentais seriam, segundo o religioso, as populações de mármore, feitas da pedra firme do mármore, uma pedra difícil de esculpir, mas uma vez esculpida, ficava para sempre. Já os brasileiros, as brasileiras, os indígenas, então, seriam definidos pelo religioso como pessoas de murta. Murta é um pequeno arbusto que facilmente é possível moldá-lo, né, com uma tesoura, um objeto cortante. No entanto, passado um tempinho, a murta volta à sua forma original. Vejam que essa oposição entre o mármore e a murta tinha muito a ver com uma batalha, uma narrativa histórica, uma batalha histórica pela gênese da nossa história. Vamos virar mais um slide. Pois bem, esse tipo de narrativa não foi a única, é claro, mas é uma narrativa que ainda faz muito sentido, que tem muita significação entre nós. Mas eu vou contar sobre uma outra narrativa importante. Em 1822, com a independência do Brasil, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro criou um contencioso, um concurso, que se chamava Como se deve escrever a história do Brasil. Estamos nos anos 1830 e vocês vejam o quanto a história é importante. A história que existia até então era uma história lusitana, uma história europeia, e se o país era independente, ele precisava produzir uma nova narrativa histórica.
Esse concurso poderia ser refraseado da seguinte maneira: ao invés de como se deve escrever a história do Brasil, como se deve inventar uma história do e para o Brasil. Agora, senhoras e senhores, pasmem, esse concurso foi vencido não por um brasileiro ou uma brasileira, foi vencido por um estrangeiro, o Herbert von Martius, que era um naturalista. O von Martius lançou a tese muito famosa entre nós, a tese de que o Brasil era formado por 3 grandes rios, um rio grande, caudaloso, que era o Rio Branco, um rio menorzinho, menos forte, que era um rio negro, e um terceiro rio ainda menor, que era um rio indígena. Agora, pasmem, tanto o Rio Negro como o Rio Indígena terminavam no Rio Branco. Portanto, estava lançada a tese de que a verdadeira identidade brasileira era feita pela mistura de 3 rios, mas mistura, prestem atenção, que continha muita diferença, muita separação. Nós pensamos mestiçagem só como mistura. Que tal se pensarmos mestiçagem como mistura e separação? Amálgama e hierarquia. Podemos virar. Martius proliferaria entre nós. Escreve em 1928 um romance que é uma espécie de símbolo do modernismo brasileiro e uma espécie de ícone do Brasil, Macunaíma. Macunaíma era um herói sem nenhum caráter, que é o herói da nossa raça e depois virou o herói do nosso país. O que fazem? Nós vamos virar 2 vezes, porque são cenas do próprio filme. O que fazem os filmes conosco? Eles naturalizam o que, na verdade, são construções sociais, o que fazem os livros conosco e o que fazem as narrativas históricas. Estava dado esse passo para a construção da imagem de um Brasil branco, e vocês vejam que Macunaíma ficou branco, ficou lindo. O segundo irmão entrou na poça, e a poça já estava suja do frescor do herói, e ele ficou da cor do bronze novo. E o terceiro irmão, como não sobrara quase nenhuma água, ficou negro, como eram todos adiantes, apenas com a palma das mãos e a planta dos pés brancos. Vejam que são várias versões do nosso mito da democracia racial que apareceriam em vários livros. Por exemplo, no livro de Silvio Romero, em 1882, no livro de Oliveira Viana, Raça e Assimilação, de 1932, que chamava atenção para a importância da imigração e como ela ia transformar o país num país mais branco, pode virar, e, sobretudo, no livro de Gilberto Freire. Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala, em 1933, um livro que prometia a democracia racial. Democracia racial, que nós sabemos, é um grande mito nacional, mito no Brasil, no país, sendo pensado como uma narrativa histórica. Como diz o etnólogo Claude Lévi-Strauss, na verdade, a história cumpre nas nações ocidentais o mesmo papel que o mito. Vamos pensar na ideia de mito. Mito não é exatamente mentira, porque o que o mito não faz é esconder. Ele traz à tona as grandes contradições da sociedade brasileira. Contradições essas vinculadas à questão racial e vinculadas à questão de gênero. Podemos virar. Gilberto Freire transformaria a sua teoria e a teoria do lusotropicalismo num grande sucesso no Brasil e nos domínios portugueses de uma maneira geral. Os brasileiros foram, então, socializados pela ideia do mito da democracia racial, pela noção de que havia uma harmonia racial que não se confirmava nos dados do dia a dia. Essa é a potência da narrativa histórica e do mito. Esse tipo de potência só seria, de alguma maneira, desconstruída nos anos 1950, com as pesquisas realizadas pelo professor Florestan Fernandes, no sul do Brasil, que chamou a atenção para o modelo brasileiro. Disse ele que os brasileiros teriam preconceito de ter preconceito. Ou seja, quando perguntados, os brasileiros diriam: eu não tenho preconceito. Quando apontados para os outros, diriam também: mas essa pessoa tem. Esse que seria um preconceito de ter preconceito, um preconceito jogado para a lógica
do outro. Podemos virar. Bom, esse modelo de percepção do Brasil seria confrontado fortemente pelos movimentos negros. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, que dava cursos, ministrava palestras, orientava, alfabetizava a população negra recém-saída da escravidão em maio de 88. Podemos virar. Também seria muito criticada por Abdias Nascimento, o Teatro Experimental do Negro, que colocava em questão a nossa noção de teatro universal e chamava atenção como que aquilo que nós chamávamos de universal era, na verdade, basicamente ocidental, era basicamente europeu e basicamente masculino. Nós fomos sendo socializados nessa historiografia muito ocidental, europeia, masculina. Podemos virar, nós vamos ver uma imagem do Abdias Nascimento, esse grande intelectual, ativista e artista, coordenador do Teatro Experimental do Negro. Podemos virar também. Essa batalha de narrativas ficaria muito clara nos anos 1970, com a criação do Movimento Negro Unificado. Vejam, os senhores e as senhoras, a importância da palavra de ordem do Movimento Negro Unificado em plena ditadura militar. Estávamos nos anos 1978, o Movimento Negro apresenta a sua pauta em frente ao Teatro Municipal. E diziam já naquela ocasião que nós não teríamos uma democracia com um país tão racista. Vejam que ia surgindo uma outra narrativa histórica que demoraria para ganhar luz entre nós. Podemos virar. Esse tipo de narrativa, como eu disse, aparecerá agora nos anos 2019 com a Coalizão Negra por Direitos. Vocês desculpem, tem um pequeno erro aqui no meu título. A Coalizão Negra por Direitos, que surge justamente no conturbado ano de 2019 e que toma força em 2020, bem no momento da morte de George Floyd e também do assassinato de Freitas no Carrefour de Porto Alegre, repete essa mesma frase, esse mesmo bordão. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Em frente, por favor. Essa é mesmo também a perspectiva do G10, que chamaria atenção, esse grupo muito significativo do feminismo negro, outra força, outra narrativa forte no nosso contexto. G10 chamaria atenção de que o mito da democracia racial tem sido substituído de forma paralela à mitologia a ideia da meritocracia, a ideia de que no Brasil tudo seria uma questão de mérito. Eu lembro de uma metáfora utilizada por Sueli Carneiro, do GL10, em que ela diz: meritocracia no Brasil é que nem corrida de 100 metros. Alguns começam 50 metros na frente e outros 50 metros atrás. Pois bem, estamos falando, podemos virar, em narrativas. Mas eu quero falar agora não só de narrativas escritas, narrativas discursivas, vamos falar de narrativas visuais em torno de gênero e raça. Vamos recuar novamente no tempo. Vamos lá, podem virar. Eu começo aqui, talvez, com uma das primeiras imagens da América. Imagem que nós costumamos ver, mas não enxergar. Eu digo sempre que ver é uma capacidade biológica, já enxergar é uma opção cultural. Vamos ver se nós conseguimos enxergar essa imagem de outra forma. Como uma imagem histórica do século XVI, nós podemos notar como ela é dividida entre a direita e a esquerda. À esquerda estaria a Europa, com todos os seus atributos. Não à toa, a Europa é representada como um homem muito vestido, as roupas sendo também atributos do Ocidente. Esse homem traz os símbolos do Ocidente, os símbolos da religião, ao fundo, as caravelas, os símbolos da ciência do Ocidente, o astrolábio nas mãos, e ele observa a América. A América aparece representada, e não há coincidência aí, porque aparece da mesma maneira nos mapas do século XVI, a América aparece representada como uma mulher. A América é uma mulher desnuda, que descansa numa rede.
Nos mapas do século XVI, nos mapas setecentistas, a América sempre aparece numa rede, como se ela estivesse preguiçosamente aguardando, lascivamente aguardando a chegada da civilização europeia. A teórica Anne McClinton chama atenção para que essa seria a primeira imagem de estupro da América, porque a América oferece as mãos para que a Europa entre. Reparem bem o que há atrás da América. Animais muito estranhos e, no fundo, não sei se vocês conseguem notar, cenas de canibalismo. Hoje nós sabemos, nós antropólogos sabemos, que não existia canibalismo exatamente no Brasil, existia antropofagia, que a antropofagia era uma prática cultural, uma prática de troca, uma prática de dádivas e uma prática de reciprocidade. Mas vejam um mundo de preconceitos presentes numa só imagem. Vamos virar. Essas também são imagens da época. Jean Delery, que nunca esteve na América, produziu o livro mais conhecido da América, sobre a América no século XVI. É como se nós tirássemos as cenas de canibalismo do fundo da primeira tela e as trouxéssemos para o primeiro plano. Vocês veem aqui uma cena de ritual canibal. Notem como há uma total banalização das práticas antropofágicas, como se o canibalismo a antropofagia implicasse em divisões das partes humanas para a alimentação. Esses eram povos que não matavam para se alimentar, matavam para trocar, não é trocar dádivas e trocar espíritos, né? E, ao mesmo tempo, nós podemos entender a projeção europeia por essa prática. Stefan Todorov, um grande historiador, diz que é nesse contexto que o imaginário europeu viaja do Oriente para o Ocidente, em torno dessa ideia de canibalismo, de povos que comem uns aos outros. Se vocês olharem, os homens estão lá atuando no ritual, produzindo o ritual, colocando fogo ou então organizando essa comilança ritual. Já as mulheres são representadas como bruxas. Elas se assemelham muito às bruxas de Goya. E se vocês notarem, apurarem o olhar nessa imagem, espero que consiga, vocês vão ver como as mulheres são aquelas que comem com maior gula. Elas chegam a lamber as mãos, né, como se estivessem saciadas por essa carne dos inimigos. Imaginem, essa é uma projeção da América. Pode virar, por favor. Um continente sem tempo, sem espaço, mulheres apresentadas como bruxas, raças apresentadas como a barbárie. Esse tipo de projeção ficaria, de alguma forma, inalterada durante muito tempo. É no século XIX, sobretudo durante o segundo reinado de Pedro II, que se vai organizar um movimento chamado de indigenismo palaciano, ou então indigenismo romântico. Nas imagens do indigenismo palaciano romântico, aparecem sempre mulheres indígenas e homens indígenas que seriam, de alguma maneira, beneficiados pela civilização. Nessa imagem, vocês veem Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, numa tela produzida por cima da obra de José de Alencar, que também virou um romance de formação, e pensem bem em Iracema. Iracema é o anagrama de América. Iracema é a Virgem dos Lábios de Mel, que vai se sacrificar para que a nação vingue. Ela tem um romance com um guerreiro português, um verdadeiro tabu. Como se trata de um tabu, ela vai morrer para dar luz ao seu filho Moacir, que quer dizer justamente filho do sofrimento. Imaginem essa ideia, a ideia de uma América agora sacrificial, uma América que vai dar a sua vida em nome da civilização. Podem virar. Estamos falando de batalhas visuais tão fortes como as nossas batalhas discursivas e as batalhas escritas. Essa imagem famosíssima de Vitor Meirelles sobre a primeira missa do Brasil. Ela é totalmente imaginária. Vitor Meirelles produz essa imagem quando do exterior,
ele é influenciado pelo mordomo do paço, talvez a figura mais importante do paço, que diz o seguinte: leia, caminha e caminha. Eu poderia brincar com os senhores e as senhoras dizendo que Paulo Barbosa, o mordomo, era melhor mordomo, melhor influenciador político do que poeta. Mas o fato é que Meirelles faz uma grande missa numa perspectiva muito diferente. A tela é basicamente, ela não é uma tela horizontal, é uma tela basicamente vertical, quando não se faziam muitas telas verticais, e Meirelles segue a orientação de Araújo. Ele diz o seguinte: faça faça da floresta como se fosse uma catedral. Se o Brasil não tem grandes catedrais ou palácios, tem ao menos grandes florestas. Vejam a imagem: a igreja ao centro, o exército ladeando e os indígenas e as indígenas totalmente passivos acompanhando a cena. Essa é a versão visual daquilo que nós andamos falando sobre a versão de von Marx, do encontro pacífico entre as raças. Podemos virar. Na imagem seguinte, vocês verão essa imagem de Moema, ou então na outra imagem de Iracema. Podemos ir à frente, não tem problema, Marcelo. Vocês verão de novo essa ideia do indigenismo romântico e essa projeção da mulher enquanto o sexo, o gênero construído, ela sempre desnuda, sempre fraca e sempre chorando ou passivamente abrindo mão do seu próprio destino, abrindo mão do seu próprio futuro, como se ela fosse eternamente presa ao passado, ao sonho, à construção de passado e não a um sonho de futuro. Pode virar. Essas imagens do indigenismo romântico tiveram muito sucesso entre nós e entraram fortemente no imaginário nacional. Vejam essa imagem do Amoedo, que se refere ao Último Tamoio, uma obra de Gonçalves Magalhães, que imaginariamente falava da nação Tamoio, da brava nação Tamoio, que teria se rendido à vinda da família real. Mais uma vez, é o indígena, é o corpo do indígena morto, que aparece nos trópicos do Brasil. Podem virar. Essa noção seria muito contestada nos tempos presentes pelos movimentos indígenas contemporâneos. Só para provocá-los, esse não é o meu tema hoje, mas vocês podem ver as imagens de Denilson Baniwa, que relê aqui à direita as imagens do Debré, abaixo à direita também as imagens de Rugendas, e mostra uma outra potência dos grupos indígenas, uma outra potência de vida que não se subsume ao passado. Mas vamos falar de um tema que é central aqui na nossa palestra, porque agora eu vou começar a misturar tudo, a interseccionar raça e gênero. Podemos virar. Escravidão e racismo. Podemos virar. Todos vocês sabem que o Brasil foi, se não sabem, vou repetir, o último país a abolir a escravidão mercantil. Só o fez em maio de 1888, depois dos demais atrasões, como nós chamamos, Estados Unidos, Porto Rico e Cuba. O Brasil também foi o país que recebeu o maior número de mão de obra escravizada. Os cálculos do site coletivo chamado Slave Voyagers chamam a atenção que teriam partido da África 12,5 milhões de pessoas. Desses 12,5 milhões de pessoas, 10 milhões chegaram às Américas com vida. Vocês vejam a mortalidade extremada desse que era chamado de tráfico de almas, o negócio mais lucrativo do século XVII, XVIII e XIX. Desses 10 milhões, 4,8 se estabeleceram no Brasil. Primeiro vieram os escravizados que saíram da região setentrional da África, da Costa do Marfim, escravizados e africanos e africanas islamizados e que sabiam escrever. Depois vieram os escravizados que saíram do porto de Angola, mas que vinham da região central da África, e no século XIX vêm os africanos que partem de Moçambique,
que os historiadores chamam de segunda escravidão. Podemos virar. Aqui vocês têm dados sobre a entrada constante e maciça e de diferentes locais, de diferentes nações, de escravizados e escravizadas, de africanos e africanas. Vejam como nós naturalizamos isso. Com grande frequência nós falamos os africanos, né? Mas não falamos, por exemplo, os europeus. Quando falamos dos europeus, especificamos os poloneses, os alemães, os italianos. Vejam a situação dos africanos. Nós tivemos inúmeras nações que entraram no Brasil desde meados do século XVI. Podemos virar. A escravidão foi tão forte no Brasil que ela se transformou numa linguagem e com graves consequências. Escravizados poderiam ser alugados, e esses são anúncios de fugas de aluguel de escravizados em jornais. Escravizados poderiam ser vendidos, como vocês veem à esquerda. Escravizados e escravizadas poderiam ser penhorados, poderiam ser leiloados, poderiam ser mortos. O que fez a escravidão? Construiu uma linguagem da hierarquia e da diferença e naturalizou uma linguagem do pouco mando e muita obediência. Podemos virar. Nós também fomos socializados com essas imagens do Debré, por exemplo, um artista francês que veio ao Brasil no contexto da chegada da família, um pouco depois da chegada da família real. Debré chega em 1815 ao Brasil. Essa imagem é uma imagem, para mim, icônica da violência da escravidão, e nós não a enxergamos assim. A imagem diz respeito, a sua legenda fala calmamente que essa máscara que se encontra colocada no rosto desse escravizado, justamente a máscara de Flandres, seria utilizada para que eles evitassem de comer terra. Pergunto a vocês, quem tem o costume de comer terra? Na verdade, a máscara procurava, evitar que esses escravizados e escravizadas cometessem um suicídio lento, que era produzido pela ingestão grande de terra. A máscara era também um objeto de tortura e de humilhação, porque ela era feita do ferro, ela machucava muito o rosto, criava muitas escaras e era presa atrás com um cadeado. Mesmo assim, Debré se dá o trabalho de colocar um escravizado muito exótico, andando com um pote muito pesado por sua cabeça e mesmo assim andando na ponta dos pés, como se fosse um bailarino. O que a gente também não consegue enxergar? Que se tratava de um africano congo, eu posso vê-lo a partir da sua roupa. O que a gente vai ver é que a escravidão criou um sistema, pode virar, do toma lá da cá. Ela foi muito violenta. Vocês veem aqui a imagem de Debré de um senhor ou um feitor se viciando um escravizado, né? Um escravizado que se encontra totalmente vencido, né? Nessa situação, humilhado nessa situação. Mas essa é uma das únicas imagens de Debré que foi censurada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o mesmo que aprovou a tese de von Marchis, que eu citei a vocês. E por que é que ele não aprovou essa imagem? Porque quem está se viciando é uma pessoa branca, diz a ementa do IHGB. E também porque atrás vocês podem ver que outros escravizados estão sendo se viciados. Podemos virar. Aqui vocês veem Debré maravilhado com as formas de resistência escravizada, que nem sempre eram formas de resistência violentas. Aqui vocês podem notar, mais uma vez, os planejamentos e como nos planejamentos, africanos e africanas criavam verdadeiras identidades, ou então os seus planos da costa. Identidades que não eram compreendidas exatamente pela população branca, mas que eram lidas pela população africana. Podemos virar. Aqui vocês veem outras formas de resistência dos escravizados. Vocês sabem que vieram da África uma série de filosofias, de cosmologias, de práticas e de religiões. Dentre elas, a linguagem do candomblé, que foi muito alterada no Brasil. Nós sabemos que no Brasil da escravidão, como uma forma de resistência, para cada santo havia um orixá correspondente. Essa era uma forma de, no primeiro plano, e formalmente cultuar um santo cristão, mas na prática,
estar cultuando os seus próprios deuses e a linguagem dos orixás. Podemos virar. Aqui vocês veem outra forma de resistência e um mundo de ambiguidades que a escravidão criava. A capoeira. A capoeira era simultaneamente um jogo e uma luta. Quando as autoridades policiais chegavam, tratava-se de um jogo. Quando era necessário, os capoeiras formavam maltas que atacavam os senhores e os grandes proprietários. Podemos virar. Aqui vocês veem também outras formas de rebelião escrava. Tudo isso, gente, para desmontar a ideia de harmonia. Porque como é que podemos falar em harmonia racial numa sociedade em que praticamente 4 séculos permitiu a posse de uma pessoa por outra pessoa? Qual era a forma de rebelião mais normal, mais, vamos dizer, corriqueira? Era a fuga, que era também chamada de tirar um cipó. Na imagem da esquerda, vocês podem notar a tela de um artista francês que esteve no Brasil que tentou tratar de uma fuga romântica. Uma família, basicamente matrilinear, foge, como se elas tivessem tempo de levar a sua trouxinha. A mesma imagem aparecia cotidianamente nos periódicos do Brasil inteiro, anunciando as fugas de escravizados. Mais ainda, havia uma batalha entre a imagem e o texto. A imagem era harmoniosa, já o texto falava, como forma de identificação, das próprias serviços produzidas pelos grandes proprietários. Vejam a ideia da ambiguidade, da ambivalência constitutiva da sociedade brasileira. Podemos virar. Essas são imagens também importantíssimas, raras, que são plantas de quilombos. Desde que existiu escravidão, das cachoeiras bravas da Amazônia às pampas do sul do Brasil, existiram quilombos. Quilombos, imagino que todos os senhores e senhoras conhecem, eram acampamentos fortificados. A forma redonda teria vindo de vários povos africanos e eram formas de acampamentos protegidos. O Brasil teve o maior quilombo de todas as Américas, que foi o Quilombo dos Palmares, que durou basicamente 2 séculos e meio. Mas diferente do que se imagina, os quilombos não eram só acampamentos isolados. No caso de Palmares, eram acampamentos que estabeleciam relações muito asseguradas com as sociedades vizinhas. Então vejam, e podemos virar, como, assim como a escravidão se pautava na repressão, era a única maneira de manter as pessoas trabalhando, também os escravizados e escravizadas reagiam sempre. Podemos virar, por favor. A próxima imagem é uma imagem significativa da maior rebelião escrava das Américas também, que é conhecida como a Revolta dos Malês de 1835. Tratavam-se de escravos islamizados que tomaram as ruas de Salvador por uma semana e estabeleceram um regime de terror para os senhores que tinham medo que o Brasil virasse um outro Haiti. Haiti, ou então República de São Domingos, que é também uma história silenciada. Nós falamos tanto de que a modernidade começou com a Revolução Industrial, com a Revolução Americana ou com a Revolução Francesa, e silenciamos acerca dessa revolução, que teve uma importância tremenda no Brasil. Podemos virar. Vamos então aqui falando dessas narrativas, e vamos falando aqui de narrativas históricas para o nosso momento. 2022, os senhores e as senhoras sabem, teremos um ano carregado. Será o ano da política de avaliação de cotas, e vamos ter que mostrar como o Brasil ficou muito melhor a partir das cotas. 1822 teremos o centenário da Semana de Arte de 1922, e está na hora de, sobretudo, os paulistas reconhecerem que a semana foi em São Paulo e não foi de São Paulo. Teremos eleições, que eu não vou comentar, teremos Copa do Mundo, que também não vou comentar, mas teremos o bicentenário da independência de 1822. E teremos que falar de outros protagonistas da nossa história. Protagonistas como Daniel, que liderou uma rebelião em Viana, muito próximo de São Luís do Maranhão, uma cidade negra do Brasil, e que defendeu a ideia de que
Os africanos eram todos livres, por coração e por alma. Ou então, vamos contar outras histórias, pode virar, como a história da Rainha Marta, do Quilombo de Iguaçu. A Rainha Marta, e essas são imagens que aparecem numa exposição que eu abri em São Paulo, chamada Enciclopédia Negra, que é também um livro chamado Enciclopédia Negra, que trata dessas histórias, como da Rainha Marta, não só como trabalhadores africanos, vieram como professores, vieram como especialistas, vieram como realezas também. Realezas que fizeram por sua vez, que recriaram por sua vez os seus súditos nas terras do Brasil. Viramos? Vamos agora aqui, chegando, analisar uma imagem. Essa é uma imagem que eu gosto muito de mostrar, feita pelo Ferreira. Essa imagem é tirada, essa foto é tirada no final da escravidão. Ela é tirada, ela é encomendada por senhores do Vale do Paraíba, que justamente querem mostrar como, mesmo no contexto da década de 80, tudo estava muito calmo. Vejam como ele dispõe os escravizados e escravizadas milimetricamente colocados. Agora vamos olhar de perto. De perto tudo é diferente, né? Vamos fazer agora o efeito blow-up. Pode virar, por favor. Nesse efeito, vocês veem primeiro que esse não é um feitor. Esse homem é uma pessoa que está controlando as fotos. Mais ainda, vamos pensar aqui nas figuras que vão aparecendo quando nós ampliamos a foto. Figuras de escravizadas muito humilhadas, que levam a mão ao queixo, que baixam os olhos, ou então que estão com as roupas muito sujas, muito estragadas pela escravidão. Podemos virar. Ou então essas imagens que mostram dois escravos cochichando aqui ao centro. Ou então uma mãe negra que foi obrigada a levar o seu filho nas plantações. Vocês vejam, podemos virar, como de perto e de longe, essas imagens são muito diferentes. De longe, a partida para o trabalho, tudo muito harmonioso. Agora vamos ver de perto. Muito diferente, não é, gente? Vamos ver outra imagem. De longe, não, essa ainda de perto. E mais uma imagem. Bom, vamos em frente para não atrasar, que eu quero ouvir vocês e aí prometo ser mais específica. As ideias de liberdade foram sendo criadas em 1880, a questão da abolição era supranacional. A liberdade foi criada no Ceará, a abolição se dá 4 anos antes, e no Rio de Janeiro e em São Paulo, são muitos os quilombos que fazem com que escravizados pudessem fugir das suas fazendas e ganharem uma outra vida. Podemos virar. Mesmo assim, o Brasil guardou essa imagem da escravidão como uma dádiva da princesa Isabel. Podemos virar. Vejam que nós somos um país que falam que a princesa Isabel nos deu a liberdade. Eu pergunto aos senhores que trabalham com esse tema, alguém pode nos dar a liberdade? Podemos virar. Além do mais, esse Brasil construiu essa noção, depois de 1888, da diferença entre as pessoas. Eu digo sempre que o 13 de maio de 88 foi o dia mais longo da história brasileira. Começou em 88, mas não acabou. Vejam essas imagens que procuram incutir em nós a ideia da grandiosidade do Estado brasileiro e da pequenez dos escravizados, ex-escravizados e libertos que permanecem agachados em regimes de dependência. Vamos lá. Que história é essa que nós contamos? Que história é essa do darwinismo racial, que foi criado logo depois, no momento de desmontagem da escravidão, e que procurou estabelecer biologicamente a diferença entre negros e brancos? Essa é uma imagem criada pelo Stahl, para mostrar, o fotógrafo Stahl, para mostrar a bestialidade, a degeneração dos povos negros brasileiros. Podemos virar. Essas são imagens difíceis do darwinismo racial, mais uma, imagens que até hoje não são mais científicas como eram em finais do 19 e começo do 20, mas elas fazem parte da terrível teoria do senso comum. Podemos virar. Teoria do senso comum que criou outros modelos no Brasil. No início do século, criamos as teorias do branqueamento, o suposto de que em 3 gerações seríamos brancos, gregos até. Em 1907, ocorre o Congresso Universal das Raças. João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional, faz a nossa representação. Ele leva a tese chamada Sur les métis, que dizia exatamente isso: seremos brancos.
E traz essa tela do Brocós, um pintor acadêmico. Vocês vejam a projeção da branquitude no Brasil. À direita, o pai português olha para a sua cria. À esquerda, a avó muito negra, tão negra que quase não tem rosto. Ao centro, a mãe com os traços, como se dizia na época, jamais melhorados, aponta para o futuro e olha para o seu filho que é um menino branco, de olhos azuis, projeção ideal para o Brasil. Vejam que, se vocês olharem a tela com mais cuidado, o pai pisa por sobre um terreno pavimentado, a avó pisa na terra e a mãe está bem no limite. Que narrativa de Brasil é essa? Que narrativa de raça e de gênero fazemos aqui? Pode virar? Na foto do fotógrafo Alckmin, Titiro Alckmin, de Porto Alegre, vocês vejam essa mesma projeção e esse regime de continuidades na nossa história. Ao centro, a família burguesa brasileira, uma família ocidentalizada, quase branca, o homem, o pater familias ao centro, a mãe de pé, né, apoiada nele. Mas vejam que o fotógrafo fracassou. Essa imagem eu encontrei nos fundos do estúdio do fotógrafo. Porque ao invés da imagem apenas central, aparece do lado direito a mulher do fotógrafo, Titica Alckmin, que era seu braço direito e esquerdo, mas que nunca aparecia, e aqui à esquerda, como se dizia na época, uma moleca, uma criança negra que não é mais escravizada, mas que continua a cumprir o mesmo papel analógico. Vejam a diferença entre as crianças brancas e a criança negra, que continua descalça, como nos tempos da escravidão. Podemos virar. Se nós formos continuar aqui, nós podemos dizer que aquela mesma narrativa da mestiçagem racial, uma mestiçagem que deve levar à branquitude, vai aparecer no contexto da ditadura militar. Esses são os tempos da ditadura, e vejam nesse disco dos incríveis a projeção da criança indígena, da criança negra e da criança branca, sempre ao centro. Pode virar? Aqui são álbuns construídos criados na mesma época, de um país que vai para frente, a projeção da mestiçagem, sem falar da diferença. Podemos virar? E uma propaganda da ditadura, mas que acho que podemos pular. Vamos em frente, porque aí vem coisa mais importante. Se eu não tiver convencido as senhoras e os senhores, pretendo convencer agora. O governo Jair Bolsonaro trouxe o slogan Nossa cor é o Brasil. Mas vejam qual é a cor do Brasil. São todas crianças brancas, de cabelos muito lisos, nórdicas até. Pode virar? Eu torço que passe uma imagem. Eu gravei aqui uma propaganda do MEC que foi depois retirada pelo próprio governo. Se eu estivesse presencialmente, eu daria uma de professor e perguntaria: o que há de estranho nessa foto? Vocês veem ao centro uma mulher negra muito bonita, com seus cabelos caracterizados, os brincos e tudo mais. Ela sorri porque ela tem direito a uma bolsa para entrar na universidade. Mas prestem atenção no detalhe do braço. O braço à esquerda é negro, que é o braço que aponta para o canudo. E isso mesmo, Daniela. O braço à direita, que é o braço que se forma, é branco, gente. Vejam que isso não é uma propaganda do século passado. Isso é uma propaganda do governo Jair Bolsonaro. Vamos ver se eu vou conseguir, se o Marcel vai conseguir projetar a próxima imagem, que é um filme feito pelo governo. Vai dar para passar, Marcel, ou ele está sem... Vai, prestem atenção. Sem comentários, não é, Adriana? Concordo contigo. Quer passar mais uma vez? Vejam o branqueamento ainda proposto pelo governo brasileiro. A ideia do século XVI, XVII, XVIII, que o futuro civilizado será branco, que o futuro do país, a projeção de futuro, estará num modelo masculino
e branco. Eu estou aqui quase para acabar, podemos passar, por favor. Acho que já convenci a todos vocês. Esse futuro masculino e branco foi ceifado com a morte de Marielle Franco, que ainda queremos saber quem mandou matar Marielle Franco e quem mandou matar agora o biógrafo de Marielle Franco. Marielle Franco era negra, ela era da comunidade LGBTQI+, ela lutava por um Brasil mais inclusivo, mais justo, ela brincava com a ideia das estatísticas e ela não escapou de ser uma estatística. Quando Marielle Franco morreu, um sonho de Brasil morreu com ela. E vingou, podemos virar, esse Brasil mais odioso em que nós nos encontramos. Raça. No Brasil, vocês estão vendo aqui dados da mortalidade. No Brasil, a mortalidade dos jovens é imensa, mas a mortalidade dos jovens negros é radical. Em 2019, nós matamos, são 70 mil jovens, só em 2019. Desses, 77% eram negros. O Brasil tem números de mortandade de guerra civil da Síria e do Afeganistão. Mas nós fazemos questão de não enxergar, podemos virar. No Brasil, a mortandade da população negra das nossas periferias é de tal monta que nós a naturalizamos, preferimos não enxergar. No Brasil também, somos um país que falamos tanto em harmonia, em pacifismo, mas nós sabemos que no Brasil, uma mulher, que o risco no parto é imenso, que a cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. E esse é um país cujo termo feminicídio só apareceu na nossa agenda em 2015. A pergunta que fica, então, é um pouco de que país nós estamos falando, afinal. Podemos virar. De que harmonia e de que país tão pacífico nós queremos tratar. Essa é uma imagem. Dizem que historiador gosta muito de falar de mudança. Mas como eu sou uma misto de historiadora com antropóloga, eu diria que nós gostamos de falar de mudança e de reiteração. Aquilo que repete, aquilo que ressurge do passado, aquilo que não muda. Vejam de novo a imagem de Debré, de escravizados indo levar água, todos acorrentados. E vejam essa imagem da direita, uma imagem que poderia ser de 2021, da polícia passando em batida alguns negros das periferias, alguns jovens negros, que são levados igualmente acorrentados. Podemos virar. Esses são os ecos, os fantasmas do nosso passado e do nosso presente. Eu trabalho muito com artistas, gente, porque, como dizia um grande crítico brasileiro, o Mário Pedrosa, em momentos de crise, fique próximo de um artista. Vejam o que faz a Adriana Varejão com essa imagem que parece tão natural, recorrente, de uma ceia de grandes proprietários. Ela mostra como há muita violência nessa imagem. Violência no senhor que olha para a escravizada de uma forma muito lascívia. Violência na senhora que dá comida aos pequenos escravizados que parecem animais de estimação, e vocês me permitam essa metáfora forte. Violência à direita desse escravizado que cruza os braços diante dessa cena. Podemos virar. O que faz o artista? Desvenda, desnuda. Essa imagem é uma foto do fotógrafo Paf, retirada bem depois da abolição da escravidão. Vejam as recorrências. Vocês sabem muito bem quando é que passou a PEC das empregadas domésticas. Muito recentemente, foi ontem, empregadas domésticas que ressoam os nossos fantasmas da escravidão. Nessa imagem, vocês veem uma negra, eu não sei o nome, a imagem é fortíssima, eu concordo com a Indira. Ela olha para o fotógrafo, muito humilhada, ela não tem quase nenhum traço seu, a não ser essa pulseira no braço esquerdo. Acima, nós sabemos sim o nome do senhor ou da senhora que está acima dela. Essa é a lógica dessas fotos de amas de leite. Nós sabemos o nome dos pequenos senhores ou senhoras e nunca sabemos o nome da escravizada ou da liberta ou da empregada doméstica. Essa imagem foi relida, pode virar, pelo artista Tipos Cartman, que
mudou tudo. Em vez do fundo absolutamente neutro, trouxe o fundo da domesticidade doméstica. Ao invés de recortar o anonimato da ama, essa vez é a criança que aparece recortada. E a ama aparece vestida. O braço da direita é um braço transparente que traz um escovão, a lembrar o trabalho doméstico. E o braço da esquerda é um braço negro que destaca agora a pulseira, como se fosse uma pulseira de nação. Eu faço aqui uma comparação entre o braço daquela estudante que aparecia na propaganda do MEC e o braço que o artista Tito Scarpas faz. Aqui, acabando a nossa palestra, vamos lá mais um pouquinho. Nós vemos uma imagem tão clara da nossa desigualdade, tão clara desse outro elemento recorrente na história do Brasil. Não há nada de DNA na nossa desigualdade econômica, social, política e racial. Essa é uma desigualdade construída pela história. O nosso racismo é um racismo estrutural, porque ele estrutura a nossa sociabilidade. É um racismo sistêmico, porque ele já entrou no nosso sistema, e é um racismo institucional, que os senhores e senhoras sabem melhor do que eu. Ele está inscrito nas nossas instituições. No Brasil, a branquitude é uma zona de conforto ontológica. No Brasil, a branquitude é norma de tal maneira que ela não precisa ser nomeada, ela apenas existe. Essa é uma imagem da nossa branquitude, é uma imagem da naturalização da nossa perversidade. É uma análise em que o fotógrafo, é uma foto em que mostra, de um lado, a riqueza, e ao lado dela, né, do lado esquerdo, a pobreza apenas separada por um leve muro. Eu vou terminar falando aqui da Covid e o que a Covid fez entre nós. Podemos virar para a última, por favor. Vocês sabem muito bem que quando a Covid surgiu, no Brasil, ela veio com a pecha de ser muito democrática. Veio também com a pecha de ser uma doença, enfim, que não traria qualquer divisão. Eu lembro que, na época, no começo, criaram um conceito de novo normal. E eu fiquei muito revoltada com esse conceito, porque eu dizia, novo normal para quem, não é? Afinal, novo normal para mim, que tenho o meu escritório, novo normal para quem? Se nós sabemos o quanto da população, que 350 mil brasileiros não têm acesso à água encanada, que sabemos que de cada 4 brasileiros, um não tem acesso a qualquer forma de internet, sem contar, como chama a atenção a Jéssica, a situação dos nossos presídios. Pois bem, o que aconteceu com a Covid? A Covid não traz nada de muito bom, a pandemia também não traz. Mas o que ela faz? Ela escancara características da sociedade brasileira, de qualquer sociedade. Em nosso caso, ela escancarou a nossa diferença e a nossa desigualdade. Ela escancarou o mito da nossa pacificidade, o mito da nossa harmonia racial. Na verdade, ela deixou clara a nossa divisão. As pesquisas recentes, que todos vocês leram, mostram como as populações mais afetadas são as populações negras das nossas periferias, e dentre elas, as mulheres. Vamos interseccionar gênero e raça. Não há nada nessas populações que chame atenção, porque elas são vulneráveis biologicamente. Elas são vulneráveis histórica, política, social, econômica e culturalmente. Nós vivemos um momento de grande crise. A crise é grave. A crise é política, a crise é social, a crise é moral, a crise é do meio ambiente, a crise é da saúde. Mas a palavra crise traz na sua etimologia a ideia de decisão. Eu ouvi os senhores e as senhoras falando na sessão que me antecedeu. Foi a sociedade civil, se eu entendi bem, que pressionou pela PEC. Eu acredito muito na sociedade civil brasileira. A sociedade civil brasileira já mostrou muitas vezes como pode mudar o rumo da história. E o Brasil já se desencontrou e já se encontrou muitas vezes.
A palavra crise quer dizer decisão. Nós estamos vivendo um momento de grande decisão. Mas eu penso o seguinte, acho que como vocês também, a democracia é um regime que nasceu desde a Grécia, precisando ser qualificado. A nossa democracia precisa ser qualificada. E a gente pode fazer isso. Está na mão da sociedade civil fazer isso. Isso porque a cidadania é uma franquia da democracia. E a cidadania é de cada um de nós, cada uma de nós, cada um e cada uma no seu lugar. Eu vou terminar com um texto de um crítico, teórico, filósofo francês chamado Didier Berman, em que ele chama a atenção para a importância dos vagalumes. Vagalumes, diz ele, que parecem que estão em extinção, mas só estão em extinção para nós, pessoas acostumadas com a luz artificial. Para aqueles que não estão, para aqueles que sabem andar na escuridão, os vagalumes são resistentes, são insurgentes, e eles insistem teimosamente em continuar a brilhar. A gente vai continuar a brilhar. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela honra de estar aqui conversando com vocês. E aqui agora eu vou ouvir as questões também. Muito obrigada. Professora Lília. Vamos lá. Boa noite. Alguma questão? Nós estamos aqui impactados pela sua palestra. É uma palestra magna. Obrigada. E que fica registrada na história do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a sua fala hoje atingiu corações e mentes do Ministério Público, dos nossos promotores. Pena dos nossos mesmo membros. que não foi presencial, não é? Uma Adoraria. pena, uma pena. Mas eu acredito Ainda que... há de ser presencial. Que bom, nós queremos muito isso. E reverberará muitos anos aqui para nós. Muito importante sua fala. Duas perguntas que eu vi. Racismo recreativo. Professora? E uma outra pergunta, se eu acho que a sociedade brasileira é pacífica. Vamos aqui, depois eu anoto outras questões. O povo brasileiro pacífico. Bom, vamos ao Zoom. Racismo recreativo é um termo criado pelo Adilson Moreira, eu gosto muito desse termo, e que ele chama a atenção como nós usamos, uma forma de naturalizar o racismo é justamente por meio de piadas e de comentários pretensamente insignificativos. Esses comentários não são insignificativos, porque o que é a piada? A piada é um deslocamento simbólico, ou seja, por que é tão difícil traduzir uma piada? Porque a piada, ela faz sentido a partir do contexto em que ela se insere. E a piada só é engraçada porque nós fazemos parte desse contexto racista, dessa linguagem do racismo. Então, não é que a gente deva combater toda forma de humor, mas existe uma forma de humor tóxico. Qual é o nosso limite? Nosso limite ético. O nosso limite ético é quando nós produzimos trauma no outro, quando nós estamos afetados pelo outro, quando nós mostramos o nosso afeto e a nossa subjetividade diante da dor do outro. Eu falei aí em branquitude, e há uma pergunta de como nós podemos combater o racismo estrutural. Antes de falar se eu acho o povo brasileiro pacífico, a pergunta é da Isabela. Bom, Isabela, como eu acho que nós podemos romper? Vai ser difícil, porque é uma linguagem da diferença. Como vocês estão vendo, eu sou branca, o meu cabelo, a minha pele não me deixa mentir. Eu tenho certeza, que o protagonismo dessa luta é dos negros e das pessoas negras. No entanto, eu me considero uma historiadora da escravidão, para denunciar a linguagem da escravidão, e eu sou uma historiadora do racismo. Tanto a escravidão como as teorias raciais foram construídas por pessoas brancas. Portanto, qual é o papel da branquitude nesse combate? E o papel dos senhores e das senhoras? É um pouco o que tem dito Angela Davis
nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a Djamila Ribeiro. Nós estamos num momento em que não basta a gente dizer que eu não sou racista. É preciso ser antirracista. E como é que nós podemos ser antirracistas? O antirracismo não é uma questão moral, é uma questão pragmática. A branquitude é um lugar de privilégio. Como é que nós dividimos o nosso privilégio? Como é que nós recrutamos pessoas que não são exclusivamente do nosso circuito? E assim incluímos pessoas negras. Como é que eu, na minha universidade, incluo no meu currículo pensadores negros e pensadoras mulheres? Vocês acreditam que até bem pouco tempo eu dava história do pensamento brasileiro e não havia uma mulher e nem uma pessoa negra? Isso não era porque não existiam, isso era porque eu era incapaz de enxergar. Então, nós vivemos num momento em que é preciso ser antirracista. É preciso mudar as nossas leituras. É preciso mudar os nossos currículos. É preciso incluir muito mais gente. Por que eu sou a favor de políticas de cotas? E imagino que os senhores também. Primeiro, porque eu acho que são políticas necessárias, porque é preciso desigualar para depois igualar. Políticas de cotas são políticas provisórias, como os senhores sabem muito melhor que eu. Mas são políticas de reparação. O Brasil é um país com muita dificuldade de falar em reparação. E é preciso que nós comecemos a reparar. Como eu disse antes, nós temos uma historiografia muito branca, muito masculina, muito europeia. Como é que vamos reparar? Incluindo, trazendo. Vamos falar de povo brasileiro pacífico, que foi uma outra pergunta. Desculpe, eu não anotei quem fez a pergunta. Se puder se manifestar, eu já digo o nome. Primeiro, eu não acredito muito em identidade. Eu acho que, Adriana, identidade é uma construção social. Nós sabemos que nós construímos várias identidades em contexto. Eu também não acredito que exista um povo brasileiro. O que a gente vai incluir nessa conta de povo? Só nós, brancos, ocidentais? Vamos incluir os negros? Vamos incluir os indígenas? Se formos incluir, seremos muitos. Se formos incluir esse país com características gigantescas, eu posso falar que uma pessoa do Ministério Público do Espírito Santo é igual a uma pessoa de outros? Não somos, as regiões nos marcam profundamente. Portanto, eu já não acredito muito nessa ideia de um povo só. Mas vamos falar que eu acredito em narrativas históricas. E a ideia, Adriana, de um povo pacífico foi uma narrativa histórica muito vitoriosa. Vamos lá. Qual é a narrativa que nós gostamos de contar? O Brasil é tão pacífico que só teve uma guerra, a Guerra do Paraguai. Pergunta, verdade que só teve uma guerra? O que foi Palmares? O que foram as rebeliões nativistas? O que foi a Revolta dos Malês? O que foi Canudos? Para ficar com alguns poucos exemplos mais conhecidos. O Brasil sempre teve muita violência e muita revolta, como eu procurei mostrar. É impossível que um país pautado na linguagem da escravidão seja um país pacífico. Não é, é um país muito violento. Mas nós construímos externamente, para fora, a imagem de brasileiros muito pacíficos, muito inclusivos, muito abertos no que se refere à raça. Sempre foi assim. A imagem do Zé Carioca é construída de fora para dentro. É a imagem do papagaio, a primeira projeção dos brasileiros, papagaios, como diziam os viajantes, falam muito, mas não sabem o que falam. Pois a imagem do Zé Carioca, a imagem de uma pessoa boa de samba, boa de futebol, que não faz nada de muito errado, mas também não faz nada de muito bom. Construímos essa ideia dos brasileiros, do carnaval, do futebol, do samba. Agora, o que tem me impressionado nos dias de hoje, para chegarmos nos dias de hoje, é como nós abandonamos até mesmo essa representação. Agora, muitos brasileiros e brasileiras gostam de se dizer machistas, gostam de se dizer violentos, gostam de ser fotografados armados, gostam de falar mal dos negros.
Gostam de dizer que os indígenas são preguiçosos. Então, quando é que nós perdemos essa nossa, pelo menos, humanidade? Quando é que nós perdemos essa nossa capacidade de não sermos, de fato, um povo pacífico, mas de nos projetarmos como um povo pacífico? Então, enfim, esse é um tema forte e que a gente deve pensar. Nós nunca fomos pacíficos, mas agora nós nem ao menos queremos nos representar como pacíficos. Não é, Adriana? A Adriana apareceu aqui. Ainda bem que vocês estão aparecendo, gente. A Danusa me pergunta sobre juventude encarcerada. Eu não sou propriamente uma especialista nesse tema. Acredito que todos vocês são mais do que eu. Eu gostaria de trocar, Danusa, se você me permitir, pela questão de raça dos nossos presídios. Eu, durante muito tempo, fiz um clube de leitura numa prisão, na maior prisão aqui em São Paulo. Era impressionante ver, primeiro, eu trabalhava na prisão feminina, a idade dessas mulheres e como elas eram... desculpa, a pergunta foi da doutora Jéssica. E como essas mulheres eram imediatamente abandonadas. Vamos falar de gênero e sexo. Eram mulheres que entravam na penitenciária por causa de seus maridos, amantes, namorados em geral, logo abandonadas. Outro aspecto que me impressionava muito, como as pessoas eram majoritariamente negras em todos os tons de negro. O Brasil tem uma maioria preta e parda, a maioria da sua população, segundo critérios do IBGE. Estou usando os termos classificatórios do IBGE. 56,4% da nossa população é preta e parda. Mas essa é uma maioria minorizada. Minorizada aonde? Minorizada na representação. Doutora Jéssica, aonde que a nossa maioria é maioria? No ambiente carcerário. E vamos misturar 3 marcadores sociais da diferença. Gênero e raça, estou falando da raça negra, geração, juventude, região, sexo e gênero. Se nós interseccionarmos esses elementos, nós temos uma fotografia da população carcerária brasileira. Também temos uma fotografia, doutora Jéssica, da população manicomial brasileira. Eu estudei Lima Barreto, um escritor negro que viveu no começo do século XX, um escritor que sonhou com uma república inclusiva e viveu uma república absolutamente excludente. Lima Barreto foi internado 2 vezes, em 1914 e em 1918, no manicômio. Ele foi internado como neurastênico. Foi internado como um símbolo degenerado da sua raça, segundo as teorias do darwinismo racial. Lima Barreto não era louco, ele apenas bebia para lidar com o racismo. Lima Barreto morreu em 1922. 1922 foi o ano que não foi para Lima Barreto. Morreu com 41 anos. Morreu com o rim acabado, inchado, desiludido. E eu costumo dizer, doutora Jéssica, que o racismo no Brasil mata, e mata muito cedo. Esse é um retrato da nossa população encarcerada até hoje, já o era em 1914, e da nossa população manicomial também. Mais alguma questão, gente? Ainda podemos. Temos muitas perguntas dos nossos colegas. A colega Ana Carolina Gonçalves pergunta: quanto tempo ainda viveremos sob essas condições de racismo? Olha, Ana Carolina, eu acho que nós temos aqui saídas de médio, longo e curto prazo. As saídas de curto prazo são a realização de censos étnicos para que nós possamos avaliar quantitativa e qualitativamente a nossa situação. A atitude positiva de divisão de privilégio, as atitudes de incorporação dessas pessoas nos nossos ambientes de trabalho.
nós temos também que incorporar essas crianças nas nossas escolas, temos que mudar os nossos currículos das escolas, de forma que essas pessoas se identifiquem com a história que nós queremos contar. Mas temos uma solução de longo prazo, que é investir na educação. Na minha opinião, a educação tem a capacidade de, no longo prazo, produzir brasileiros e brasileiras muito mais inclusivos e generosos do que nós somos. Quanto isso vai durar depende de todos nós aqui. No nosso atual momento, no nosso atual governo, a contarmos sobre ele, os senhores me perdoem, vai demorar muito. Isso porque o nosso governo coloca nas pastas ministeriais pessoas que batalham contra suas próprias pastas. Temos uma ministra nesse Ministério da Família que foi criado, que divide a humanidade em rosa e azul. Temos um presidente da Fundação Palmares que quer cortar a pouca memória que nós temos das populações brasileiras. As nossas populações indígenas estão sob o Ministério da Agricultura. Até agora, o nosso ministro do Meio Ambiente queria fazer passar a boiada em meio à Covid. Eu acredito que o futuro é nosso e que teremos um governo mais impactado pelas questões de direitos humanos e de cidadania. A gente precisa vencer esse momento que nos é dado viver para poder sonhar mais longe. Eu penso como os vagalumes. Eu penso que todos nós seremos vagalumes, né? E vamos iluminar esse nosso caminho. Eu costumo dizer também que eu sou muito pessimista no varejo e otimista no atacado, né? Eu quero ser otimista. Podemos mais uma ou duas perguntas, Podemos? professor? Por favor. Que bom. Por favor. Então, o nosso amigo aqui... Quando vocês me aguentarem. Tá. Bruno Guimarães faz uma pergunta. Eu vejo atrás da senhora, em sua estante, a bandeira do Raul Mourão. Gostaria que falasse um pouco sobre como populistas ainda hoje usam passado idealizado para perpetuar o modelo cívico que atende a seus interesses. Perfeito. Bruno, essa sim, eu ganhei do Raul Mourão, essa bandeira é uma bandeira em que se recorta o centro, né, justamente a ideia do ordem e progresso. Eu tenho ficado muito impressionada, Bruno, com a volta do populismo no Brasil. O que é o populismo? São modelos de governantes que fazem frases curtas para agradar a população e usam muito da mentira, porque todos vocês sabem que é muito mais fácil falar do que a mentira tem que ser explicada, a verdade tem que ser explicada, a mentira não. E esses são governos populistas que têm abusado, sequestrado os nossos símbolos pátrios. A bandeira, a nossa bandeira, o nosso hino, as nossas datas cívicas têm sido sistematicamente sequestradas. Isso para não esquecer de conceitos muito caros aos senhores e às senhoras, como tem sido muito abusado. Então, enfim, sabemos que o populismo, e esse populismo retrógrado, porque eu não tenho nada contra os conservadores, eu acho que a diferença faz muito bem para a temperatura da democracia. Eu tenho problemas com governos retrógrados que querem fazer retroagir os nossos direitos. O mundo todo tem vivido essa onda de governos populistas, retrógrados e tecnológicos, porque se usam fortemente das redes sociais. Não é apenas no Brasil, mas um país desigual como o nosso conta com um populismo ainda mais profundo e ainda mais cercado de sucesso. É um pouco esse o perfil do governo que temos agora no Brasil. Professora, boa noite. Sempre um prazer ouvi-la. Eu tenho uma pergunta especificamente sobre as pessoas indígenas, já que, inclusive, é uma das atribuições do Ministério Público, prevista constitucionalmente, inclusive, a luta pela consolidação desses direitos dos povos indígenas. Falastes da questão do indígena romanceado, a personagem idílica, até com algumas gravuras que demonstram isso. E quando a gente fala no indígena como pessoa
diferenciada ou sujeito de direitos diferenciado, geralmente surge uma ideia mais ou menos assim: olha, eu acho que o indígena tem muitos direitos, eu concordo, só que, aí vem o senão, e é sempre o senão que é o problema, só que eu acho que o índio é o índio que está pelado de arco e flecha no meio da selva. Saiu deste estereótipo, não é indígena. E aí nós temos, então, uma negação velada, não assumida, da identificação indígena como uma causadora uma negativa de direitos. Então, eu concordo que o indígena tem direitos, como indígena, direitos pessoais e coletivos, mas vamos ver quem é um indígena. Inclusive, na jurisprudência brasileira, nas decisões dos tribunais brasileiros, tem muito julgado assim: olha, para ter direitos específicos como pessoa indígena, ele não tem direito porque ele usa calça jeans, fala português, tem documento, vota, então ele não é índio, mais ou menos assim. Quando se nega o fato de que, para ser índio, bastam os critérios da autodeterminação, aliás, da autoidentificação, o reconhecimento comunitário, isso é suficiente. Mesmo que a pessoa venha para uma cidade, fale português, tenha iPhone, etc., ele não vai deixar de ser índio. A gente viu aqui, olha... Oi, desculpa, a gente vê aqui a manifestação em Brasília, indígenas do Brasil inteiro ali, então eu queria abordasses um pouquinho essa questão especificamente. Obrigado. Vamos lá, boa pergunta. É muito impressionante como nós costumamos nos autodefinir como pessoas muito dinâmicas, muito cosmopolitas, e nós não precisamos de critério de definição para dizer que nós somos brancos, que nós somos, enfim, homens, nós não precisamos. Já os outros, nós costumamos colocar um recibo, passar um recibo. Essa é a política de identidade, né? Ou seja, nós somos sempre múltiplos e eles são pessoas essenciais, são daquela maneira. Essa discussão tem tudo a ver com a nossa atual discussão do marco temporal, né? Ou seja, os índios são quem? Quais são os critérios de identificação? Como o senhor mesmo chamou a atenção, os critérios são autoidentificação, inclusive para determinar quem é negro, quem vai se dizer preto, quem vai se dizer pardo e para quem vai se dizer indígenas. Os indígenas são dinâmicos, como são dinâmicas todas as culturas. Eles não são parados num passado histórico, criado por nós mesmos e não por eles. Inclusive, são muitos, nós temos mais de 300 nações indígenas, são mais de 200 línguas nessas nações. Então, nós temos que parar com essa mania de etiquetar aos outros e não a nós mesmos, né? Ou seja, é hora de nós pensarmos que cada um fala da sua identidade, né? E não determina a identidade alheia. É isso que eu chamo de norma e compasso da branquitude. É isso que nós chamamos de cânone. Cânone quer dizer régua, né? Então, nós criamos a régua e achamos que todos os outros têm que conviver com essa régua e essa forma de medição. Não é assim, né, gente? Mais ainda, eu acho que a gente tem que prestar atenção como a nossa Constituição de 88, que foi uma Constituição generosa para com os direitos e para com as diferenças, chamou atenção para a vigência desses novos agentes sociais. Eu chamo atenção para o capítulo das populações indígenas, que foi muito influenciada pela etnóloga Manuela Carneiro da Cunha, e que destacou muito a relevância de pensarmos os indígenas como agentes sociais ativos, inclusive agentes que têm muito a nos ensinar nessa crise da saúde que hoje nós vivemos. Não só sobre a crise da saúde, porque são povos que vivem há séculos em harmonia com o planeta, coisa que nós não fazemos. Também tem muito a nos ensinar sobre os mortos. Nós acabamos de ter 600 mil vidas desperdiçadas. Quais foram os nossos sinais de afeto para com os mortos, para com as vidas desperdiçadas? Como diz Ailton Krenak, se nós ocidentais não soubermos lidar com a vida, também não saberemos lidar com a morte. Professora, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua gentileza, a sua presença no nosso segundo congresso do Ministério Público do Espírito Santo. Foi um prazer e um privilégio ter lhe escutado falar sobre esse tema. Muito, muito, muito obrigado.
E, em nome de todos os colegas do Ministério Público, eu queria aqui pedir uma última salva de palmas para a senhora. Imagina.